preventivamente e os resultados já estão aparecendo. Foram 11 demissões e 12 contratações. Segundo o clube, agora até o sono dos jogadores está sendo monitorado. Isso facilita a identificação de desgastes que podem virar lesões. Nesse cenário de futebol brasileiro, onde se joga sequências por vezes de altíssimo nível que permita que o jogador se recupere. Às vezes o torcedor vai estranhar tirar um ou outro jogador, mas você está trabalhando preventivamente, entendendo que talvez uma completa reformulação do departamento médico. Saiu muita gente, chegou muita gente e os resultados já estão aparecendo. Foram 11 demissões e 12 contratações. Segundo o clube, agora até o sono dos jogadores está sendo monitorado. Nesse cenário de futebol brasileiro, onde se joga sequências por vezes de altíssimo nível que permita que o jogador se recupere. Às vezes o torcedor vai estranhar tirar um ou outro jogador, mas você está trabalhando preventivamente, entendendo que talvez o risco de lesionar, de machucar nesse jogo é muito grande. O que o torcedor de São Paulo do que de drama? E não entrou no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, até sexta-feira, 19 horas. Para isso, ele precisava disso, né, para poder jogar contra o Flamengo. Então não é uma questão física tão somente, é uma questão também de burocrática, né, de regularização. Ele vem trabalhando bem fisicamente, inclusive se destacando nos treinamentos, segundo algumas informações, fazendo parceria, uma dobradinha com o Yuri Alberto e muito elogiada essa dupla. Então assim, ele está praticamente pronto para estar à disposição, talvez não começar uma partida, mas entrar no decorrer dela. E o Corinthians trabalhava com o Lingard já jogando alguns minutos contra a Chapecoense, ou pelo menos contra o Flamengo, nesse próximo domingo, o que não vai acontecer. Então, agora o Corinthians vai ter mais alguns dias, né, com a data FIFA, a pausa depois desse domingo, e o campeonato retoma só no dia 1º de abril, que é quando ele deve fazer sua estreia, se até lá ele tiver regularizado. Mas agora o Corinthians e o Lingard, né, ganharam um tempo maior para isso. O que está pegando? Tem alguns documentos, né, nessas questões burocráticas, né, de visto de trabalho, ele precisa ter um CPF brasileiro, né, basicamente isso, que ele não trouxe do Reino Unido, né? A mudança foi muito rápida e tudo mais, e às vezes, né, nesse trâmite burocrático você não consegue alguns documentos digitais, você precisa deles em original, impresso e tudo mais, então ele precisa solicitar de novo esses documentos, isso demora mais um tempo, entra numa fila, aquela coisa toda, enfim, não conseguiu se regularizar a tempo. A regularização dele, né, o visto de trabalho dele precisava sair no Diário Oficial nessa sexta-feira para que o nome dele fosse publicado no BID. Isso ainda não ocorreu e a gente espera que na semana que vem isso ocorra, para que aí sim, ele estando à disposição, ele estando regularizado, fisicamente ele já está a pleno para poder jogar contra o Fluminense no dia 1º de abril. Tá bom? Essa é a informação de Jesse Lingard. Sobre Arthur Cabral, difícil, tá, gente? Difícil porque o Corinthians ele procura jogadores dentro de um modelo de negócio muito específico. O cara tem que estar livre do mercado, o cara tem que se adequar à realidade salarial do clube. O Corinthians não pode arcar com custos de empréstimo, não pode colocar uma prioridade de compra, tem que ser no máximo uma opção de compra, porque de todas as maneiras o Marcelo Paz tenta não onerar os cofres do clube. E aí, quando você limita esse tipo de negociação, você restringe muito, cara, o teu radar ele fica muito, que nem você fazer aquele filtro na busca, né? Não sei se vocês já fizeram isso para comprar uma passagem de avião, para você procurar um apartamento, né? Você vai lá e vai botando filtros, né? Aí se você não põe filtro nenhum, você busca lá um imóvel para alugar, na cidade de São Paulo vão aparecer, sei lá, 20 mil imóveis. Aí você põe, não, eu quero no bairro tal, eu quero pagando tanto, eu quero com uma banheira no quarto, pronto, aí você vai achar 4 imóveis, né? É assim que funciona. Então, o Corinthians tem uma modalidade muito específica. O Marcelo Paz se reuniu com o Alessandro Brito, que inclusive foi cotado para ser gestor do Corinthians antes do Marcelo Paz. Olha que loucura. Os dois se reuniram no CT Joaquim Grava, por quê? Porque o Botafogo vai encarar o Bragantino, a delegação esteve em São Paulo e eles aproveitaram para se reunir e conversar sobre o tema Arthur Cabral. O Alessandro Brito é diretor de gestão esportiva do Botafogo. E o Botafogo sugeriu ao Corinthians um empréstimo até dezembro, mas com o Corinthians pagando integralmente os salários do Arthur Cabral. E, ao final do empréstimo, uma opção de compra em valores não revelados. O Corinthians praticamente já descartou, porque não tem condições de arcar integralmente os salários do Arthur Cabral, que deve ganhar na
na casa, né, superior a R$1 milhão. Você pagar totalmente os salários de um jogador para inicialmente ser reserva, o Corinthians não está podendo se dar o luxo disso. E o Botafogo não abre mão disso, né, de que o Corinthians pague integralmente os salários, e o Corinthians queria que o Botafogo pagasse pelo menos uma parte para não sair tão cara a operação. Então, apesar da reunião, apesar do interesse, inclusive do Botafogo em negociar o Arthur Cabral, é muito difícil que o negócio aconteça. Eu não vou derrubar o negócio aqui, porque às vezes o Marcelo Paz, né, conhecendo ele é muito insistente, ele pode tentar ainda uma manobra de que, enfim, convença o Botafogo, né, a pagar uma parte do salário, sei lá, diminuir um pouco o vencimento, não sei. Talvez ele consiga, mas nesse momento a situação é bem difícil para que o Corinthians consiga. E a janela fecha dia 27, a janela entre clubes brasileiros, para você inscrever novos jogadores. E o Dorival já pediu mais reforços, vem pedindo, ele está muito pressionado pela sequência ruim de resultados, né? Ele estava bem irritado na entrevista coletiva pós-jogo. De novo ele voltou a pedir jogadores, né? Vocês viram quanto tempo, como a gente sofreu quando a gente ficou sem o Yuri. Aí agora de novo eu tenho que fazer controle de carga no Memphis, no Caio César e tal, né? Eu não posso botar o cara aqui, senão eu estouro. Aí eu empato o jogo, vocês vêm me cobrar aqui e tal. Ele estava bem incomodado. Enfim, vamos falar de outras coisas, né? Porque não sei se o Corinthians, em tempo hábil dessa janela brasileira, vai conseguir contratar alguém, se não, só na metade do ano. Hugo Souza, convocado para a seleção brasileira. Merece demais, fiquei muito feliz por ele. Uma pena que por uma lesão, né? O Alisson teve uma lesão e foi cortado da seleção, e imediatamente Carlo Ancelotti convocou Hugo Souza para se integrar à delegação brasileira na semana que vem para os amistosos contra França e Croácia. Minha primeira questão é quem vai ser o goleiro titular, na medida em que o Alisson é o titular da seleção. O Ederson joga no Fenerbahçe, tem uma experiência europeia. O Bento joga no Al Nassr e o Hugo Souza joga no Brasil. Eu quero saber quem vai ser o goleiro titular, quem que ele vai testar, o Carlo Ancelotti. Fica esse questionamento. Agora, o grande lance é o seguinte. A CBF ela já divulgou as datas das 9ª e 10ª rodadas do Brasileirão. E a 9ª rodada está confirmada para ocorrer Corinthians e Fluminense no dia 1º de abril, às 9h30 da noite, uma quarta-feira. Só que a seleção brasileira encara a Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos, dia 31 de março. Então, se o Hugo entrar em campo, por exemplo, eu sei que é goleiro, é diferente, mas no dia seguinte tem um jogo do Corinthians. Pode ser que o Hugo desfalque o Corinthians nesse jogo. Só que o reserva, o Felipe Longo, também está machucado. Então vai ter que entrar o menino Cauê. O Corinthians buscou também goleiro reserva, né? Quase fechou com o João Ricardo do Fortaleza, que não passou nos exames, buscou o Neto do Botafogo, por conta dessas situações, né? Porque daqui a pouco, se você não consegue contar com o Hugo, você tem um goleiro mais experiente, mais cascudo para colocar, né, numa partida importante de Campeonato Brasileiro, porque tem esse risco do Hugo Souza não poder jogar contra o Fluminense na quarta-feira. O mesmo vale para Memphis Depay, convocado mais uma vez para a seleção holandesa, que vai disputar nessa semana também amistosos com a sua seleção. E André Carrilho, que foi convocado por, vejam só, Mano Menezes, técnico da seleção peruana, também para compor o elenco do Peru, e pode também desfalcar, porque essa data FIFA com o calendário nosso parando é um pouco mentirosa, né? Porque a data FIFA termina dia 31 de março, dia 1º já tem jogo do Brasil, e aí já tem jogo no Brasil, e aí muitas vezes os jogadores que jogaram lá 90 minutos não vão conseguir defender os seus clubes. Então essa história de vamos parar o calendário para a data FIFA, desse jeito não adianta muita coisa. Outras datas foram confirmadas, né? Falei da 9ª rodada e da 10ª. A 10ª é Corinthians e Internacional, aquele jogo sempre recheado de muita polêmica, de muitos DVDs, de muitas provocações, né? de muito falatório. Tá marcado para o dia 5 de abril, no próximo domingo, né? Dia 1º é uma quarta-feira, que o Corinthians pega o Fluminense. No dia 5, contra o Inter na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite. Domingo, 7h30 da noite, o Corinthians recebe o Inter. E a Libertadores? Pois é.
Todo mundo já sabe, né? Já saíram os grupos, os adversários do Corinthians, né? O Platense, o Santa Fé e o Peñarol. E vou dar para vocês aqui o primeiro turno dessa fase de grupos, né? Os jogos do mês de abril. No dia 9 de abril, uma quinta-feira, o Corinthians estreia na Libertadores diante do Platense na Argentina às 9 da noite, tá? Falei 9 da noite 2 vezes aqui. Quinta-feira, 9 de abril, 9 da noite. Contra o Platense. É a estreia do Corinthians na Libertadores da América. No dia 15 de abril, quase uma semana depois, porém uma quarta-feira, o Corinthians estreia em casa na Libertadores, recebendo o Santa Fé da Colômbia às 9h30 da noite. Então, na quarta-feira, dia 15 de abril, recebe o Santa Fé. E só no dia 30, daí 2 semanas depois, o Corinthians recebe o Peñarol às 9 da noite, também numa quinta-feira. Então são 2 quintas-feiras, uma quarta, são 2 jogos em casa, um fora, isso na primeira fase, no primeiro turno da fase de grupos, né? Depois inverte tudo no mês de maio, até o final do mês de maio tem toda a fase de grupos da Libertadores. Mas no mês de abril são esses os jogos já confirmados pela Conmebol, que definiu primeiro essas datas e aí depois logo a CBF soltou as datas da 9ª e da 10ª rodada, o que estava preocupando muita gente, né? É lamentável, né? Como é que o torcedor vai se organizar para ver um jogo no Brasil se o único jogo confirmado até essa sexta-noite era o de domingo contra o Flamengo? Depois o torcedor não sabia horário, dia... Fala, fiel torcida. Hoje o assunto é quente daqueles que mexem com o coração do torcedor corintiano. Porque o Corinthians está em negociação com um nome que já é conhecido e muito querido por muitos, o atacante Marca. Isso mesmo. O jogador que surgiu como uma grande promessa no timão pode estar muito perto de vestir novamente o manto alvinegro. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., a diretoria do clube paulista já iniciou conversas e vê com bons olhos o retorno do atleta, principalmente por conta da aprovação do técnico Dorival Júnior, que enxerga no jogador uma peça fundamental para elevar o nível do elenco e dar mais força ao sistema ofensivo da equipe. E não é à toa, Marca é um jogador de velocidade, habilidade, drible curto e finalização, características que podem fazer muita diferença dentro de campo. Ainda mais em um time que busca retomar o protagonismo nas principais competições do futebol brasileiro e sul-americano. A ideia do Corinthians é clara: montar um elenco competitivo, mostrando que o projeto é de médio a longo prazo e que o clube está disposto a apostar alto no retorno do atacante. Vale lembrar que Marcan teve passagem de destaque pelo Corinthians antes de seguir para o futebol europeu, onde atuou em clubes importantes e ganhou experiência internacional. Algo que pode agregar muito dentro de campo e também no vestiário, sendo uma liderança técnica para os jogadores mais jovens. Dorival Júnior, que já deixou claro em outras oportunidades a importância de ter jogadores decisivos no elenco, vê em Marca um atleta capaz de assumir esse protagonismo, sendo aquele jogador que resolve partidas, cria jogadas e chama a responsabilidade nos momentos mais difíceis. E isso é exatamente o que o Corinthians precisa para voltar a brigar por título. Além disso, o retorno de um jogador com identificação com o clube também mexe com o torcedor, aumenta o engajamento, fortalece o ambiente e cria uma expectativa positiva para a temporada. A fiel torcida, que sempre faz a diferença, certamente abraçaria o jogador e daria todo o apoio necessário para que ele possa render o seu melhor dentro de campo. Nos bastidores, a negociação ainda está em andamento, mas o clima é de otimismo. Deixa sua opinião nos comentários e compartilha esse vídeo para não perder nenhuma novidade. Vai Corinthians!